Bora? Bora estudar matemática? Vamos hoje estudar a equação do segundo grau, ok? Aqui, ó, temos f de x igual a ax2 mais bx mais c, onde o a tem que ser diferente de zero. Esse f de x está representando uma função. Professor, e quando é que eu vou fazer quando for uma equação? É só o seguinte, é só igualar a zero. Então, vai ser assim, ó. Ax2 mais bx mais c igual a zero. E aqui a gente vai resolver a equação do segundo grau. O método mais utilizado é a fórmula de Bhaskara, ok? A fórmula de Bhaskara. Nessa fórmula de Bhaskara, nós temos o seguinte. X igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a, onde b ao quadrado menos 4ac é o delta. Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá bom? Além disso, é importante a gente saber que as raízes é de acordo com o delta. Se o delta for maior do que zero, tem duas raízes distintas. Se o delta for menor do que zero, não tem raiz. E se o delta for igual a zero, as raízes são iguais, tá? Essa é uma pequena teoria. Vamos aqui resolver as equações. Determine o valor das raízes das equações do segundo grau, se houver. Aqui eu tenho, ó, x2 menos 3x mais 2 igual a zero. Para que eu possa resolver, o primeiro passo é descobrir o valor de a, b e c. Então, vai ser assim, ó. Eu tenho x2 menos 3x mais 2 igual a zero. Eu tenho uma forma geral que nós vimos lá em cima, que é como ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, nesse jeito, é só a gente ir comparar, ó. Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? Daí temos que o A, o B e o C. O A, ó, como não tem nenhum valor, é 1x2. Então, o valor de A é 1. O valor de B, ó, comparando, ó, menos 3. E o valor de C, ó, é 2. Com isso, temos o A, B e o C, podemos colocar na fórmula de Bhaskara, né? Mas antes da fórmula de Bhaskara, a melhor forma é a gente calcular o delta antes. Como é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta fica, quem é o B? O B é menos 3. Sempre que eu for substituir no delta e tiver qualquer um deles negativo, eu coloco entre parênteses. Então, aqui, ó, eu vou ter menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A é 1, o C, ó, é 2. Com isso, temos menos 3 ao quadrado. É menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 é igual a 9. Aí aqui, ó, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Daí eu vou ter que o delta é igual a 1. Se o delta é igual a 1, significa o quê? Que eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Colocando na fórmula de Bhaskara, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, que divide 2 vezes o A. Então, o x vai ser, quem é o B? O B, ó, o B é menos 3. Como tem o menos da fórmula, então fica menos 3, mais ou menos a raiz do delta. O delta é 1, né? Ó, o delta deu 1, ó. Dividido por 2 vezes o A. O A é 1. Quando eu faço esse formato, observa, mais ou menos. Então, vou ter
menos com menos é mais, aí fica 3. Mais ou menos 1, que divide 2 vezes 1 é 2. Quando chega neste ponto, né, mais ou menos, então a gente vai fazer um x positivo e um x negativo. Vamos descer aqui um pouquinho, ó. Então vamos aqui, ó. Um x positivo e um x negativo, que é o x1, ou então x', né? Vai ser um valor positivo. E o x2, que será um valor negativo. Então, olha, ó, um é mais e outro é menos. Com isso, 3 mais 1, 4, dividido por 2 é 2. Então, o x1 ou x', né, vai ser igual a 2. E nesse caso aqui, 3 menos 1 é 2, dividido por 2 é 1. Então, x2 ou x2' é 1. Tá aí as duas raízes, ok? x1 e x2. Esse foi o exemplo do item A. Eu tenho duas raízes. Quais são as raízes? 1 e 2. Vamos agora para mais um exemplo, tá? Vamos para mais um exemplo agora. Aqui em cima, o item B. No item B tá aqui, ó. Aí a gente vai fazer do mesmo jeitinho, ó. Vamos fazer só a comparação, ó. AX2 mais BX mais C igual a 0. Aí coloca embaixo, ó. Menos x2 mais 7x menos 12 igual a 0. Aí a gente compara, ó. Eu preciso saber o valor de A, de B e o de C. Quem é o A? Ó, menos 1. Quem é o B, ó? Olha, ó, 7. Quem é o C, ó? Menos 12. Muito fácil descobrir o valor de A, B e C. Quando a gente descobre o valor de A, B e C, é bom a gente colocar no delta. Quem é o delta? É B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Substituindo o valor. Lembra que eu falei há poucos instantes que sempre que ou A, ou B, ou C tiver negativo, eu coloco entre parênteses, né? Ou 7 não está negativo, então coloca só o 7. 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A. O A é menos 1, então parêntese nele, ó. Menos 1, vezes o C. O C também está negativo, ó. Menos 12. Então fica 49 menos 4 vezes 1 é 4, vezes 12, 48. Menos com menos é mais com menos é menos. Então, o delta aqui a gente vai descobrir que é 49 menos 1, que é 48. Descobrir o valor do delta. Se a gente descobrir o valor do delta, a gente coloca na fórmula de Bhaskara. Olha a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos a raiz do delta, que divide 2 vezes o A. Substituindo os valores, ó. Quem é o B? O B é 7. Então fica menos 7 mais ou menos a raiz quadrada de 1, que o delta é 1, né? Que divide 2 vezes o A. Só que o A aqui, ó, veja que está menos 1. Então coloco entre parênteses. Então o X fica, ó, menos 7 mais ou menos 1, que divide, ó, 2 vezes 1 é 2, mais com menos é menos, menos 2. Quando fica assim, a gente faz aquela separação, né? Um positivo e outro negativo. Então aqui, ó, vamos fazer, ó, é um valor positivo, que é o x1, um valor positivo, menos 7, mais 1. Veja que eu repito todo mundo, né? Ó. E o x2, menos 7, 1 dividido por menos 2. Aí agora, ó, um positivo e outro negativo. Fazendo o cálculo, teremos
Mais com menos é menos, né? Ó, mais com menos é menos, então fica menos. 7 menos 1 é 6. E embaixo está menos 2, aí menos com menos é mais. 6 dividido por 2 é 3, então x1 é igual a 3. O outro aqui, ó, menos 1 com menos 1, menos 7 com menos 1, sinais iguais, eu vou repetir o sinal e vou somar. 7 mais 1 é 8. Dividido por menos 2. Menos com menos é mais. 8 dividido por 2 é 4. Está aí o x2. Então, x1 e x2. x1 ou x' é 3. E o x2 ou x2' é 4, tá? É porque depende muito de como você aprendeu. Tem professor que chama x', x2'. Eu, particularmente, chamo x1 e x2. Vamos agora para mais um exemplo aqui no item C, tá? O item C, ó, mesma coisa. Para que a gente possamos resolver, a gente vai lá e descobre o valor de A, B e C. Eu não tenho assim, né? Ó, AX2 mais BX mais C igual a 0. Eu boto a equação, ó. X2 menos 2x mais 2 igual a 0. Descubra o valor agora de A, de B e o de C. Quem é o A? O A, ó, como não tem ninguém, é 1, né? É 1x ao quadrado. O valor de B, ó, menos 2. O valor de C, ó, 2. Como eu tenho o valor de A, B e C, agora eu posso colocar na fórmula de do delta, né? Quem é o delta? O delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O delta fica, quem é o B? O B não é menos 2? Então fica menos 2 ao quadrado menos 4 vezes, quem é o A? 1. Quem é o C? 2. O delta fica 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Daqui eu vou ter que o delta vai ser igual a menos 4. Se o delta deu negativo, significa o quê? Significa que não tem raiz real. Então, o x não pertence aos números reais. Aí a gente já para aqui, tá bom? Obviamente que tem os números complexos, que aí já é uma outra história, tá bom? Até então, encontrou o valor do delta. Encontrou o valor do delta negativo. Se encontrou o valor do delta negativo, não tem raiz. E para aí, tá bom? Vamos para mais um exemplo. O exemplo D, tá? O exemplo D, eu vou ter aqui. Deixa eu localizar ele. O exemplo D. Tá aqui, ó. Como é a ideia? Mesma coisa, ó. AX2 mais BX mais C igual a 0. Professor, eu já sei direto, ó. Só observando, eu já sei que o A é 1, o B é 4 e o C é 4. Posso fazer direto? Pode. Mas como aqui é uma aula de aprendizado, a gente vai fazer igualmente todos os itens, tá? Ó, vou ter x2 mais 4x mais 4 igual a 0. Descobrindo agora o valor de A, ó, 1, o valor de B, 4 e o valor de C, ó, 4, tá? Descobrir eles, colocamos no delta. Quem é o delta? É B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Substituindo os valores, ó, quem é o B? O B é 4. 4 ao quadrado menos 4 vezes, quem é o A? Ó? O A é 1. E o C, ó, 4. Então fica 16 menos 4 vezes 1 é 4, vezes 4, 16. Professor, por que aqui deu 16? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, eu tiro que o valor do delta é 16 menos 16, que é 0. Se deu 0, significa o quê?
que só tem uma raiz. E essa raiz a gente diz que ela é múltipla, tá bom? Ela é múltipla. Quando eu encontro o x1 é igual ao x2. Então vamos colocar agora na fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, que divide 2 vezes o a, né? Então, substituindo o valor, quem é o b? O b, ó, é 4, então fica menos 4, mais ou menos a raiz de 0, que divide 2 vezes o a, que é 1. Então, o x fica, ó, aqui não é menos 4, aí fica menos 4, mais ou menos 0, some, né? Porque não é 0, então não fica nada, fica só o 2 aqui embaixo, ó. 2 vezes 1 é 2. 4 dividido por 2 é quanto? 2. Como tem menos, menos 2. Isso significa o quê? Que o x1 é igual a menos 2 e o x2 também é igual a menos 2. Por que que isso aconteceu? Porque o delta é igual a 0. Obviamente que se o delta fosse diferente de 0, positivo, eu teria duas raízes diferentes, como a gente fez no item A, né? E em outro item, quando o delta deu negativo, não tem raiz, tá? Então vamos agora continuar, vamos para o item, esse é o item D, vamos para o item E. O item E está aqui. Bora, o item E, né? No item E, eu vou ter que descobrir do mesmo jeito dos demais, o valor de A, B e C. Então vamos fazer aqui a comparação, tá bom? Vamos fazer a comparação. Eu vou ter, ó, ax2 mais bx mais c igual a 0. Aí eu vou colocar ele embaixo, ó. 2x2, que né, tem um x, eu boto embaixo, ó, menos 4x, não tem o valor de c, igual a 0. Então, quem é o valor de A? 2. Quem é o valor de B? Menos 4. Quem é o valor de C? Como não tem nada, é 0. Quando ou B ou C ou os dois ao mesmo tempo for 0, a gente diz que a equação ela é incompleta. Incompleta, tá? A equação do segundo grau ela é chamada de incompleta. Quando isso acontece, tem uma maneira diferente de fazer. Mas como a gente está fazendo pela fórmula de Bhaskara, vamos fazer pela fórmula de Bhaskara e depois eu faço pelo outro método, tá bom? Então aqui, ó, descobrimos o valor de A, B e C, coloca no delta. Ó. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O delta fica, quem é o B? O B é menos 4. Sempre que tiver negativo, coloca entre parênteses, ó. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 0. Então, o delta aqui fica menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, 16. Menos 4 vezes 2 é 8, vezes 0 é 0. Então, aqui ó, fica menos 0. Então, menos 0. Então, o delta aqui deu igual a quanto? 16. Como nós descobrimos o valor do delta, agora é só colocar na fórmula de Bhaskara. Ó. Fórmula de Bhaskara vai ser x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, que divide 2 vezes o a. Substituindo os valores, ó, quem é o b? Né? Menos 4, então ó, menos 4 mais ou menos a raiz do delta, que é 16, que divide 2 vezes o a. O a não é 2? Então aqui, ó, menos com menos é mais, fica só o 4. Não é mais ou menos? Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2 vezes 2, 4. Quando fica assim, a gente lembra de fazer o x1, que é um valor positivo, né? Ó, positivo. Opa, aqui é um 4, né? Ó, um 4. 4 mais 4 é quanto? 8. Dividido por 4, que vai dar quanto?
2. Então, x1 é igual a 2. E o x2? O x2, ó, x2 vai ser 4 menos 4, né? Ó, não, a parte negativa, dividido por 4. 4 menos 4 é 0. Dividido por 4 dá quanto? 0. Então, se o x1 deu 2, o x2, ó, o x2 deu 0. Então, tá aí as duas raízes. O x1 é igual a 2 e o x2 é igual a 0. Encontramos as duas raízes. Esse é o método utilizando a fórmula de Bhaskara. Vamos fazer a mesma coisa, só que usando o outro método. Ó. Vou 2x2 menos 4x. Vou colocar aqui, tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui. Aí, ó. Aqui, vamos lá. Tá assim, né? Ó. 4, não, é 2x2 menos 4x igual a 0. O passo, sempre o primeiro passo é descobrir o valor de quem? De A, B e C. Então, a gente vai lá e descobre o valor de A, de B e de C. Quem é o valor de A? É quem está junto do x, 2, né? É 2. O B, menos 4. O C não tem, como a gente já fez, é 0. Como o C é igual a 0, a gente faz o quê? A gente vai utilizar um método da fatoração, que é assim, ó. O 2x2, então significa que o x está multiplicando duas vezes. Menos 4x igual a 0. Aí observe, ó. Esse x e esse x está nos dois ao mesmo tempo. Então eu vou lá e coloco ele aqui fora, ó, x, e boto um parêntese. Se eu tirar esse valor aqui, sobra quem? Sobra esse valor, então eu boto dentro, ó, do parêntese. Esse outro x está fora. Aqui, ó, se eu tirar esse x, sobra quem? Menos 4. Aí agora é só fazer o quê? Fechar o parêntese e igualar a 0. Como aqui é uma fatoração, significa o quê? Se eu multiplicar, ó, x vezes 2x vai dar essa expressão que é a mesma de cima. Do mesmo jeito, ó, x vezes menos 4 é menos 4x, ó, tá? Só que aqui, como é uma fatoração e é um produto, o que isso significa? Ou x é 0, ou x é 0, ou essa expressão aqui é 0, que no caso é quanto? 2x menos 4 é igual a 0. Aí, resolvendo, ó, a equaçãozinha do primeiro grau. 2x está negativo, passa, ó, positivo, né? Vai ser, então, ó, igual a mais 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2 é 2. Significa que se o x1 é 0, o x2 vai ser quanto? 2. 0 e 2. O mesmo resultado que a gente fez há poucos instantes. Opa, há poucos instantes, tá bom? Deixa eu fazer esse círculozinho bem direitinho aqui, ó. Tá bom? Vamos agora para mais uma questãozinha, tá? Mais um itemzinho aqui em cima. O item F. Mesma ideia, ó. Ela vai ser incompleta em B. Só de visualizar aí, ó. AX2 mais BX mais C igual a 0. Tá vendo, ó? Menos x2, ó. O valor que tem só x não tem, então eu abro um espaço e boto 6, ó, igual a 0. Quem é o valor de A? Se você for observar, o valor de A é quem? Menos 3. O valor de B, não tem ninguém só com a letra x, então é 0. E o valor de C é quanto? O valor de C é 6. Aí você faz uma comparaçãozinha, ó. O A, menos 3. O B, ó, não tem ninguém, 0. E o C, ó, é 6. Como a gente está fazendo pela fórmula de Bhaskara, a gente vai continuar fazendo por ela. O delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Substituindo o valor, ó, quem é o B? O B não é 0, aí fica 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o A.
o A é menos 3, o C é 6. Então, o delta, 0, menos com menos é mais, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 6, 12. 12 vezes 6 é 72. Tá aí, nós encontramos o valor de 12 quando calculamos, desculpa, o valor de 72 quando calculamos o delta. Aí coloca na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, que vai dividir 2 vezes o a. Aí, ó, x vai ser igual, aí bota o valor do b, o b é 0, ó, menos 0, mais ou menos a raiz, ó, de 72, que divide 2 vezes o a é menos 3, ó. Então, x fica, como é 0, deixa, fica só mais ou menos a raiz de 72. Só que a raiz de 72 não é exata, mas eu sei que 72 é a mesma coisa que 2 vezes o 36. E aqui, ó, dividido por menos 6. Como é mais ou menos, né? Não é mais ou menos? Então, fica mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 36? 6 vezes a raiz de 2, que divide, ó, menos 6. Como são iguais, ó, 6 e 6, eu posso fazer o quê? Ó, tchatum, ó, cancela. Fica como então, ó, x igual a mais ou menos a raiz de 2 sobre menos 1, que é justamente o x1, que vai ser um valor positivo, ó. Com menos 1 embaixo, fica menos raiz de 2. Então, o x1 é menos raiz de 2. E agora o x2. x1, x2. Como é o x2? Vai ser menos raiz de 2 sobre menos 1. Menos com menos é mais da raiz de 2. Então, eu vou ter o x2 igual a raiz de 2. Encontramos o valor do x1 e do x2. Observe que aqui deu um pouquinho de trabalho, porque a raiz não é exata. Então, você tem que fazer uma fatoraçãozinha. Posso fazer de outro jeito? Pode, mas aqui é só uma maneira, tá bom? Existem diversas maneiras de você extrair essa raiz. Como aqui o b é 0, a gente sabe que ela é uma equação incompleta, né? Incompleta. Toda vez que tiver uma equação incompleta, eu posso resolver de outra forma. E qual seria a forma? Essa aqui, ó, menos 3x2 mais 6. Deixa eu mostrar, ó. Menos 3x2 mais 6. Toda vez eu vou ter que sempre calcular o valor de A, B e o C. Quem é o A? Menos 3. Quem é o B? 0. Quem é o C? 6. Toda vez que o B for 0, você poderá resolver assim, ó. Né? Menos 3x2 mais 6 igual a 0, aí você resolve isolando o valor de C. Tá positivo, ó, passa negativo. Então, fica, ó, menos 3x2 é igual a mais 6. Mais 6. Opa, desculpe, menos 6. Menos 6. Tá positivo, passa negativo. Ó. Menos 6. Menos 6. Aí, ó, observe que a letra está negativa, né? Então, a gente vai lá e multiplica por menos 1. Menos com menos é mais, fica 3x2. Menos com menos é mais, fica só o 6. O 3 está multiplicando, passa dividindo. O x ao quadrado é 6 dividido por 3, ó. A gente está multiplicando, ó, passa dividindo o valor de 3. Mas quanto é 6 dividido por 3? É 2. E, professor, ficou assim. Quando fica desse jeito aqui, você tem que tirar essa potência. Né? Assim, ó, x2 igual a 2. Se está como potência, vai como raiz. Então, x vai ser, como é um expoente par, sempre coloca mais ou menos a raiz de 2. Como é mais ou menos a raiz de 2, vai ser
O x1 vai ser uma raiz positiva e o x2 uma raiz negativa. Coincidiu com um exemplo que a gente fez, ó. Raiz de 2 e raiz de menos 2. Ok, pessoal? Vamos aqui para mais um exemplo, ó. Mesma coisa, ó. Vamos ter que fazer o quê? Vamos comparar, ó. 4x2 mais 3. Deixa eu coloquei na ordem errada. Deixa eu botar a primeira geral, ó. Ax2 mais bx mais c igual a 0. Aí eu vou, ó. 4x2, o b não tem, aí eu deixo. O c é 3. Mais 3, ó, né? Igual a 0. Quem é o valor de A? 4. Quem é o valor de B? Não tem, é 0. Quem é o valor de C? O C é quanto? 3. Aí aqui o que é que eu faço? Mesma coisa, ó. Tiro o valor do delta, né? Quem será o delta? O delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O delta fica. Quem é o B? O B, ó, é 0. 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 3. Então, o delta fica aqui, é 0, some, né? Fica só menos 4 vezes 4, é 16. 16 vezes 3, 48. Então, fica menos 48. Como o delta deu negativo, não tem raiz real. Aí, para aí. Tá bom? Esse é um exemplo. Professor, e o outro jeito de fazer, porque ela não é incompleta em B, você pode fazer só assim, ó. Vou fazer com o giz preto aqui, ó. Vai ser 4x2 mais 3 igual a 0. Eu não tenho que isolar o valor de B, de C. Então, tá positivo, passa negativo. Aí, ó. 4x2 é igual a menos 3. O 4 não está multiplicando, passa dividindo. x2 é igual a menos 3 sobre 4. Só o que é que acontece, ó, fazendo aqui em cima. Esse 2 eu tenho como jogar como raiz. Aí eu jogo a raiz, ó, mais ou menos a raiz de menos 3 sobre 4. Só que não existe raiz negativa. Então, novamente, não tem raiz real. Aí você que escolhe se você quer fazer por fórmula de Bhaskara, que no caso aqui, ó, quando a gente fez, para no delta. Aqui quando a gente vai resolver, vai aparecer uma raiz que é impossível ser calculada, tá bom? Vamos agora para mais exemplos. O H vai ser como? Eu vou ter que descobrir o valor de quem? O valor de A, de B e de C. O valor de A, B e C. Ó, AX2 mais BX mais C igual a 0. Aí bota, ó, menos 5x2, não tem ninguém igual a 0. Se o B é 0 e o C também é 0, eu só tenho o valor de A, que é menos 5, então, x1 é igual a x2, que é igual a 0. x1 é igual a 0 e x2 também é igual a 0. Tá bom? Sempre que tiver o B e o C igual a 0, já para aí, não precisa nem resolver. Só dizer que o x1 é 0 e o x2 também é 0. Tá bom? Mais um exemplozinho aqui, ó. O último, tá? Para a gente encerrar nossa aula de hoje. Eu vou ter, ó, x2 menos 2x menos 1 igual a 0. Ideia, ó. Ax2 mais bx mais c igual a 0. Eu vou lá e substituo, ó. x2 menos 2x menos 1 igual a 0. Vou descobrir o valor de A, de B e de C. Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 2. Quem é o C? Menos 1. Bota no delta, ó. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é o B, ó? Não é menos 2? Lembre-se, sempre que tiver negativo, coloca entre
parêntese. Menos 4, quem é o A? O A é 1. E o C é menos 1, entre parênteses. Então, 4 ao quadrado é quanto? 2 ao quadrado, desculpe, menos 2 ao quadrado é 4. Aí fica menos com menos é o quê? Menos com menos é o quê? Mais, né? Então fica, ó, mais 4. Então, aqui eu vou ter, ó, 4 mais 4 é quanto? 8. O valor do delta é igual a quanto? 8. Colocamos na fórmula de Bhaskara, ó, x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Substituindo os valores, ó, eu vou ter quem é o b? O b é menos, né? Ó, menos 2, mais ou menos a raiz de 8, que divide 2 vezes o a, que é 1. Então, x fica, ó, menos com menos é mais ou menos. Raiz quadrada de 8 não é exata, mas eu sei que o 8 é a mesma coisa que 2 vezes o 4. Aí eu vou aqui e divido por 2 vezes 1 é 2. Então, o x fica, ó, 2 mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. Esse 2 aqui eu não extraí, não é uma raiz exata, então ele continua aqui dentro. Dividido por 2. Ficou assim. Como ficou assim, agora a gente pode dizer quem é o x1 e quem é o x2, né? Calculando, ó. O x1 vai ser um valor positivo. E o x2 será um valor negativo. Só que observe que o 2 aqui está neles ao mesmo tempo, né? Então eu posso, só para você identificar aí bem direitinho, posso separar assim, ó. Vai ser a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó? É a mesma coisa, ó, separando, ó. Cada denominador eu separei com seu numerador. Opa, aqui é menos. Cada um eu separei, ó. Tá vendo? Ó, separei. Se eu somar, como tem o mesmo denominador, né? Só deixar uma barra só fiz separar para você entender. Aí agora o que é que a gente faz, ó? 2 dividido por 2 é quanto? 1. Tchatum, ó, fica só mais a raiz de 2. E esse, ó, 2 dividido por 2 é 1. E aqui, ó, tchatum, ó, fica menos raiz de 2, que é o x1 e o x2. Então, eu vou ter que o x1 é igual a 1 mais raiz de 2 e o x2 é igual a 1 menos raiz de 2. Ok, pessoal? Não esqueça de deixar seu like, tá? Compartilha aí com os amigos, fortalece bastante o canal. Deixa comentário com dúvidas que a gente vai lá e resolve em outros vídeos, tá? Um forte abraço e tchau, tchau.